Nós, os colaboradores ambientais do Correio da Cidadania, eu, Danilo de Jorge, Rogério Graceto e Thelma Monteiro, criamos recentemente um canal no YouTube, na internet, chamado Ambiente e Cidadania, que é o mesmo nome da coluna que a gente vem mantendo já há cerca de 20 anos no Correio da Cidadania. A gente começou a perceber que precisa inovar na linguagem, porque as novas gerações têm cada vez menos familiaridade com a língua escrita e os vídeos têm um alcance incomparavelmente maior. Outra coisa é que, fazendo essas edições retrospectivas, todos os anos, a coisa começou a ficar cansativa e entediada, porque diferente de outras áreas da vida nacional, a área ambiental parece que é sempre pior e decepção. E até usar esse recurso de falar todos os anos é sempre a mesma coisa, a gente já fez em edições anteriores. Então, para fazer alguma coisa diferente, dessa vez a gente resolveu fazer a retrospectiva 2023 em vídeo. A gente também tem agora um grupo de zap nosso, nós quatro. O grupo se chama Tiramos o Bode da Sala. É daquela piada judaica, né? Cara, a casa dele tava horrível, aí o rabino falou, bota um bode na sala. Ele não entendeu bem aquilo, mas quando ele foi reclamar com o rabino, pô, tava horrível, mas agora com o bode ficou muito pior. O bode é o Bolsonaro. Aí o rabino vai e responde, então agora tira o bode da sala. Então ele tirou o bode da sala e a vida melhorou. E essa é a situação política do Brasil. A melhor coisa que a gente pode falar sobre 2023 é que o bode saiu da sala, mas deixou tudo cagado, né? Olá, boa tarde Rodolfo, boa tarde Rogério, boa tarde Danilo. Pela primeira vez, né, nós vamos fazer uma retrospectiva assim, sem ser escrita, né? Uma interação entre nós, e isso é muito importante num momento como o próprio Rodolfo já explicou, que as pessoas, e principalmente os jovens, que é quem a gente mais quer atingir, não leem muito e buscam os vídeos na internet. Apesar de já estar falando aqui há um tempão, e com certeza vocês querem ouvir mais Rogério, Danilo e Thelma, eu tenho prioridade para esse assunto pós do Lula, porque eu tava lá. Viu o Raoni subir a rampa com Lula e todos nós nos enchemos de esperança de um Brasil melhor, né? Mais integrado e com mais preocupação socioambiental. Ou com preocupação socioambiental, uma vez que no governo anterior nós não tivemos preocupação socioambiental. E assisti a posse. Eu sabia, eu encontrei vários amigos queridos, o pessoal da faculdade, enfim, foi uma grande festa. Eu fiz questão de comemorar logo isso, o máximo que pudesse, a posse de Lula, porque eu sabia que a minha alegria seria curta. A decepção do ambientalista é a mais rápida de todas. E eu estava feliz que naquele momento a gente podia pelo menos comemorar que Marina Silva era a ministra do Meio Ambiente, que meu medo é que ainda fosse outro. Ou a Isabela Teixeira, que tinha defendido Belo Monte, o Mink, que deu a licença para Belo Monte. Então eu tinha um pequeno motivo para comemorar e eu me joguei nele com tudo, né? Então eu estava lá em Brasília, eu vi... não consegui chegar lá na Praça dos Três Poderes, mas eu estava ali no chão. Então eu tive que ver pelo celular a hora que a primeira imagem do Lula com o Raoni subindo a rampa. Isso para mim foi maravilhoso. Foi assim uma alegria, um otimismo que eu nunca vou esquecer. Mas como eu disse, a decepção foi rápida. Apesar de que o Lula poderia ter sido melhor. Mas existem histórias de como o Lula empurrou da rampa cada um dos vários membros daquela turminha que se juntou ali, né?
Talvez o cachorro seja o único que... E Lula definitivamente empurrou os índios da rampa com o voto parcial da lei do marco temporal. Foi ali que... Quero dizer, com o veto parcial da lei do marco temporal. Que foi a porrada no Raoni. Rodolfo, em relação a isso, é isso mesmo. Em relação a essa questão infelizmente, assim, a gente tem um novo presidente que tem muita sensibilidade social e praticamente nenhuma sensibilidade ambiental. Então, ele se preocupa com os índios, por exemplo, como ele se preocupa com o trabalhador, como ele se preocupa com a pessoa de rua, mas ele realmente já provou, já mostrou pra gente há muito tempo, já que acompanha esse assunto, que não há uma sensibilidade ambiental, ou seja, se ele segura, isso está claro em todas essas, ele não tem nenhum tipo de freio, ou se tem essa sensibilidade, ela está muito aquém da preocupação que ele tem em agradar os poderosos, agradar o capital, em garantir que a economia possa crescer, e de certa forma é assim que o mundo gira, né? De certa forma, realmente, se a economia vai mal, ele vai acabar caindo, e a gente está nesse dilema faz muito tempo. Mas a grande verdade é que realmente o caminho é o mesmo, né? A triste verdade é que o caminho do Lula é o mesmo caminho do Bolsonaro, do ponto de vista, seguindo o caminho do Lula, nós vamos chegar no mesmo lugar, só vai demorar um pouco mais para chegar lá, porque o Bolsonaro era declaradamente um inimigo do meio ambiente, um inimigo dos índios, um inimigo do meio ambiente, um inimigo da floresta, um inimigo de tudo. Ele se declara um amigo dos garimpeiros, tudo, enfim, tudo que a gente sabe que era. E o Lula não é isso, só que o Lula não coloca nenhum freio na sanha insaciável do capitalismo, dos bolsonaristas, dos empresários e do agro, para transformar tudo em pasto, para transformar tudo em soja, para acabar com... para explorar todas as riquezas minerais. Não existe nenhum tipo de sensibilidade, de entendimento da importância da floresta preservada per si, né? Independente de que ela se pague ou que ela dê lucro, né? Isso não existe, infelizmente. Essa é a minha visão. E é isso. Então esse foi a minha visão da posse. Eu já pulo direto pro 8 de janeiro, que foi financiado em grande parte por gente lá da minha terra, lá da Amazônia. Aqui eu estou na Mata Atlântica, eu estou no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca. Mas pessoal lá da Amazônia, garimpeiro, madeireiro, grileiro, foram boa parte dos financiadores do 8 de janeiro, inclusive lá perto de casa, perto entre aspas, né, na BR-163, a gente teve manifestante atirando contra carro de polícia. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora! Então, pessoal, essa questão de Novo Progresso, desse ataque absurdo que os bolsonaristas fizeram à polícia que tentou desbloquear a estrada lá, diz que eles derrubaram uma árvore centenária para bloquear a estrada. Novo Progresso, para surpresa de zero pessoas, o município com maior votação para o Bolsonaro proporcional do Brasil todo, Novo Progresso. É tão absurdo isso, quer dizer, para mim isso foi o mais grave do 8 de janeiro. Isso diz tudo sobre o legado do Bolsonaro para a Amazônia. Uma terra sem lei, uma terra sem limite, onde está todo mundo armado, onde isso é uma bomba armada. E o que é o pior? Eu fiz uma pesquisa agora nas notícias sobre esse assunto e não tem nada. As últimas notícias são de novembro de 2022, o assunto morreu. Uma coisa gravíssima como essa, a força coercitiva do Estado sendo atacada pelo povo. Isso deveria ser punido exemplarmente, para poder dar o exemplo de que como é que se ataca a polícia. Bolsonarista pode, ficou por isso. A Polícia Rodoviária Federal não quis se manifestar sobre isso, porque a Polícia Rodoviária Federal é um câncer bolsonarista no Brasil hoje. E para mim isso não só foi grave na época, como é grave hoje. Isso não ter passado de um absurdo, e ninguém foi, até onde eu sei, se alguém que está vendo esse vídeo, por favor, sabe de alguma notícia, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas eu fiz uma busca na internet e pelo que eu sei, nada aconteceu, ninguém foi punido por esse descalabro. Tem só uma observação, eu não chamaria de baderna, mas eu acho que aquilo foi um golpe. Eu quero falar com todas as letras que aquilo se tratou de um golpe arquitetado pela extrema-direita do país, um golpe
que inclusive do qual os militares participaram. Essa é a observação. Então o ano começa e a revista Suma Uma, vocês conhecem a revista Suma Uma? Ela tem sede em Altamira, bem onde eu moro, e ela é a melhor revista de debate da questão ambiental no Brasil. Eu nem diria no Brasil, porque ela já passa dos limites do Brasil, né? Porque ela publica em inglês, português e espanhol, e fica lá em Altamira a sede. Que maravilha! E a revista Suma Uma fez uma excelente reportagem sobre a tragédia Yanomami, com fotos chocantes que geraram grande comoção nacional, né? Como se o Brasil tivesse acordado para o fato de que havia um genocídio em curso no nosso país. E o genocida é Bolsonaro, né? Então ele já chamou ele de genocida antes, em função da Covid, mas aí tem algumas tecnicalidades ali que não enquadram eventualmente nas definições formais de genocídio, mas ali no caso do Yanomami estava muito claro. E aí então aquela região recebeu a visita do presidente Lula, o ministro Silvio Almeida, junto com o ministro da Defesa, José Múcio. E, enfim, o Brasil ficou chocado. Mas o Brasil parece que foi ficando cada vez menos chocado, porque semanas depois, poucos meses depois, eu falava, e aí, as ações, e remover os garimpeiros. E muita gente defensora de índio estava passando pano pro governo, falando, não, calma, as coisas vão acontecer, você está apressado demais, Rodolfo. E agora está chegando aqui, no final do ano, a terra indígena Yanomami sendo invadida novamente, ali perto da aldeia onde eu trabalho, na terra indígena Caiapó, eu não soube de nenhuma novidade significativa. Então, é a decepção de que eu vinha falando. Eu queria falar rapidamente, tentar resumir a situação da renovação da licença de Belo Monte. É um assunto central, porque Belo Monte, a autorização foi dada com um período de avaliação. E esse período está vencendo, ou venceu, e a gente precisa da renovação de Belo Monte. Né? A gente precisa, eles precisam, eu quero que não aconteça, com certeza. Né? A gente precisa negociar a renovação. E o grande X da questão é a quantidade de água que passa pela Volta Grande. Tá? O resto é detalhe, o resto é piada. Tá? Eles estão desviando 80% da água do Rio Xingu para passar pela casa de força principal, e a Volta Grande, com 20%, está morrendo. Tá? Então, o que precisamos é negociar uma percentagem maior. Sinto muito, está gerando pouca energia Belo Monte. A gente alertou que seria pouca energia durante o processo todinho. Não é não, Thelma? Thelma participou de perto também. Analisou todos os estudos de impacto ambiental. E ninguém mais especializado que o Rodolfo para falar sobre Belo Monte e a tentativa de alterar o regime de geração de energia e de entrada de água nas turbinas da hidrelétrica de Belo Monte. Mas eu queria dizer que Belo Monte foi uma luta incrível. Nós trabalhamos muito contra Belo Monte, expusemos todas as características que inviabilizavam Belo Monte, que são só todas as características de uma obra de infraestrutura desse porte, naquele lugar tão especial do Rio Xingu, sem contar o Rio Xingu como um todo, das populações ribeirinhas, a Volta Grande do Xingu. Quero dizer também que essa tentativa de mudar o hidrograma da hidrelétrica Belo Monte, por enquanto foi deixada de lado, porque o CNPE, Conselho Nacional de Energia, tirou da pauta. Então vamos aguardar o que nos reservarão. Muito obrigado, Thelma. E ninguém melhor do que você para falar sobre a Ferrogrão. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma ação de inconstitucionalidade contra o projeto da Ferrogrão, que foi idealizado em 2016, ainda no governo Dilma, e que visava a construção de uma ferrovia, quero dizer, que atravessa a Amazônia de sul a norte, de quase 1.000 quilômetros de traçado,
impactando a bacia do Rio Jamanchim. Esse julgamento dessa ação de inconstitucionalidade foi decorrente de um pedido do PSOL, e o ministro Alexandre de Moraes, depois de analisar, deu uma sentença mandando para uma Câmara de Conciliação do próprio Supremo Tribunal Federal para ser discutida entre as partes. Eles teriam 3 meses para fazer essa discussão, e depois de 3 meses o ministro Alexandre de Moraes tirou a liminar que impedia a continuação dos estudos da Ferrogrão, lembrando que os estudos tinham sido renovados em 2020, durante o governo Bolsonaro, e lembrando que as populações indígenas não tinham sido ainda consultadas, como exige a Convenção 69 da OIT. O Ministério Público Federal se envolveu nessa questão, enviando para o TCU uma representação, para o Ministério Público do TCU uma representação, e o Ministério Público do TCU achou e acatou o que o Ministério Público Federal apontava. Vamos entender um pouquinho sobre a Ferrogrão, porque ela foi uma questão crucial de luta, né, que nós temos, porque ela vai viabilizar todo um conjunto logístico na Amazônia. Um conjunto logístico onde se juntam hidrovias, ferrovias, estradas, como, por exemplo, a BR-319. Nós tivemos também nesse ano uma decepção muito grande com a possibilidade de exploração da foz do Rio Amazonas para prospecção de petróleo, e esse foi essa é outra luta que está em andamento. Ainda sobre transição energética e sobre energia, que é um assunto que eu já tratei muito nos primórdios do primeiro governo Lula, e eu combati muito as linhas de transmissão que atravessam o Brasil. Foi assim com a hidrelétrica do Madeira, uma linha de transmissão que saía juntava a energia de Giral e Santo Antônio, e com 2.750 quilômetros até o Sudeste. Outra linha de transmissão também de Belo Monte, né? Que também longa linha de transmissão, atravessando estados, atravessando biomas, assim como as do Madeira. E outras linhas de transmissão que já existiam, que fazem um sistema integrado nacional. Uma transição energética, entendo eu e entendem muitos cientistas, né? Porque eu não sou uma cientista, mas uma estudiosa de processos de licenciamento, se dá com a descentralização da energia. Nós continuamos criando polos geradores de energia, tanto energia eólica, que, entre aspas, agora não tão limpa, e solar, lá no Nordeste. Nós estamos pavimentando o Nordeste com fazendas de energia solar, e ao invés de abastecermos cada cidade com a sua própria geração de energia, tanto solar ou eólica, né? Para evitar fazer linhas de transmissão. E agora, há 2 semanas, a semana passada, nós soubemos que os chineses entraram para vencer um leilão de linhas de transmissão que vai trazer do Nordeste para o Sudeste a energia gerada por essas fazendas de energia solar e eólica, através de linhas de transmissão de 4.000, 5.000 quilômetros, desde lá até o Sudeste. Então, esse é outro ponto que eu quero, e acho que é uma decepção em se tratando de
de uma transição energética, que é a não centralização da produção de energia. Nós já temos as hidrelétricas que estão no norte, nós temos todos o rio Telespires, o rio Madeira, o rio Xingu, o rio Juruena, muitas pequenas centrais hidrelétricas na região centro-oeste e norte, todas gerando energia e sendo conduzidas para o Sistema Único Interligado Nacional. Essas novas linhas de transmissão que foram arrematadas pelos chineses, elas são bipolo, ou seja, elas são uma construção horizontal uma delas tem 5.000 quilômetros. É uma construção horizontal de 5.000 quilômetros, que não pode ter nenhuma... Ela tem que ser em linha reta, porque ela é bipolo. Ela começa lá e termina aqui. Isso é uma loucura, porque se nós analisarmos quantos biomas serão impactados, quantas pessoas serão impactadas, quantos municípios sofrerão isso, fica patente a falta de preocupação com a questão da transição energética. As pessoas do Sudeste, com essa fartura de água da Mata Atlântica, não têm a noção do que é uma seca no sul do Pará. Ainda no primeiro semestre, enquanto eu ainda vivia os efeitos benéficos da estação chuvosa da Amazônia, estava tudo muito verde, como sempre nessa época, chegavam notícias de que havia um El Niño se aproximava, né? Havia uma grande chance de ocorrência do El Niño no segundo semestre, dados de temperatura da superfície dos oceanos assim muito anômalos. Era uma coisa conflitante, porque os dados medidos por aparelhos sensíveis mostravam aquela situação, e eu acreditava nela, porque eu acredito nos dados. Pelo menos eu digo que acredito, né? Porque olhando aquela chuva toda, eu acho que eu não tinha uma noção plena do que viria por aí. Apesar de que eu pronunciava isso, né? Que seria uma seca terrível. Mas eu fiz bobagem. Na universidade, quando chegou agosto, eu cortei assim, um monte de arbusto que havia no entorno de coqueiros. Eu queria deixar assim tudo bonito para todo mundo ver ali. Fiz uma limpeza. E ela se mostrou desastrosa, porque depois eu acompanhei os meus coqueiros morrendo ao longo do ano, e eu me arrependi tanto de não ter me preparado melhor para essa seca. Eu acho que boa parte do que aconteceu na minha vida pessoal também aconteceu com o Brasil. Não houve um plano de combate aos incêndios. Então, ano que vem, 2024, eu vou me preparar para a seca. Eu vou fazer de tudo para que no entorno de coqueiros que eu vou plantar novamente, a gente tenha uma vegetação. A questão é se a universidade vai permitir, porque existe um sentimento anti-adensamento vegetal, que é boa parte da base dos nossos problemas na Amazônia e que precisa ser trabalhado. Lá em Altamira, eu tenho um parâmetro que eu uso para sentir quão severa foi a seca dos vários anos, que era mais ou menos assim. Eu vou ter que atualizar o parâmetro. Quando chegava mais ou menos novembro, finalzinho do ano ali, quando estão preparando os enfeites de Natal da Orla do Cais, você vê a grama. Se a grama estiver verde, é porque o ano foi relativamente úmido. Se ela estiver seca, porque foi seco. A novidade é que esse ano a grama ficou seca já em agosto. Não foi em novembro, foi em agosto. A partir daí foi só ladeira abaixo. Incêndio, fumaça, incêndio em Manaus, fumaça em Manaus, planta minha morrendo, coqueiro morrendo, um monte de coisa morrendo, porque a seca foi absolutamente horrível na Amazônia. No mundo, se você for pensar, os impactos ambientais das mudanças climáticas são absolutamente evidentes em toda parte, né? Os dados científicos mostram recorde de temperatura e de mínimo de gelo o tempo todo. Foi realmente o ano terrível do clima. Em agosto desse ano, nós tivemos em Belém do Pará
a cúpula dos povos, né? E tivemos também o que o governo chamou de diálogos amazônicos. A participação nos diálogos amazônicos foi muito bonita. Todos os povos estavam representados. As oficinas foram com temas bastante interessantes. Eu mesma fiz 2 oficinas junto com o GT Infra, uma sobre a ferrogrão e outra sobre a possível construção de 2 hidrelétricas binacionais, um complexo binacional no Rio Madeira. No Rio Madeira já foi impactado com 2 hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, ainda no primeiro governo Lula. E agora, já havia na época, né, uma proposta de construir uma binacional bem na divisa entre Brasil e Bolívia. Agora, com o financiamento dos estudos em que o BID participou diretamente, o governo resolveu colocar no PAC 3, Plano de Aceleração do Crescimento, que já existiu tanto no primeiro governo Lula, como no segundo, até no governo da Dilma, tentar viabilizar a construção da binacional ainda no Rio Madeira. O Lula tem umas ideias. Quando você acha que ele deixou esse negócio de Belo Monte para trás, ele bota um ministro das Minas e Energia que quer vender petróleo, que quer construir hidrelétricas na Amazônia. Quer dizer, vai ferrar a hidrovia do Tocantins, ferra o extremo leste. Depois a gente vai ter ali Ferrogrão ferrando ali entre Xingu e Tapajós. Depois BR-319 ferrando a Amazônia ao sul de Manaus. E ainda no extremo oeste do Brasil, lá na Bolívia, ainda tem planos de fazer uma hidrelétrica, que a gente vai ferrar de cabo a rabo. É isso? Uma queda de 40%. Basicamente os desmatamentos voltaram para o nível pré-Bolsonaro. É aquela coisa que o Danilo sempre fala, né? A gente continua indo pro abismo, cada vez mais perto, diminuir um pouco a velocidade. Bom, com relação à documentação do IBAMA, eu quero dizer que eu fui diretamente protagonista do assunto. Porque em setembro, quando eu fui acessar o índice do IBAMA de processos de licenciamento ambiental, eu tive a surpresa de ver que eu não poderia mais acessar. Eu não tinha mais, o link não funcionava mais. Não sei se ele estava quebrado, algum problema. Aí eu insisti muito, passei dias e dias tentando entrar no índice, onde estão todos os processos de licenciamento das obras de infraestrutura do Brasil inteiro, né? Processo de licenciamento de hidrelétricas, de rodovias, ferrovias, aeroportos, etc. E descobri em setembro, quando estava no auge da minha pesquisa sobre outras ferrovias que seriam interligadas com a Ferrogrão, inclusive a FIOL, que liga no porto de Ilhéus, né? O projeto dela é para terminar em Ilhéus, e eu tive a surpresa de saber que não estavam mais acessíveis, mas não só a questão das ferrovias, nenhum documento dos processos de licenciamento que estavam sendo tratados no IBAMA, não só os que em andamento, como os antigos também, porque o índice do IBAMA tem todos os licenciamentos, desde o acesso a todos os processos de licenciamento. Aí eu tive que fazer aí busquei a ouvidoria do governo, fiz um e-mail, expliquei o que estava acontecendo, que eu estava surpresa de não ter mais acesso à documentação de licenciamento das obras de infraestrutura do Brasil inteiro. E aí recebi e-mail de volta dizendo que não, que eu não estava... Aliás, foram várias trocas de e-mail. Chegou uma hora que eu estava muito brava. E aí fiquei brava com o penúltimo e-mail deles, dizendo que eu não estava sabendo usar o link que eu usei durante 20 anos para acessar os documentos do IBAMA. E aí
fiz um e-mail bem mal criado, eu fiz uma captura do link quebrado e provei para eles que eu não estava sendo burra, né? Porque quiseram me fazer entender que eu estava sendo burra e não sabia lidar com isso. Então, passados mais 30 dias, eu recebi outro e-mail, desta vez da ouvidoria, num outro tom, aliás, um tom adequado, né, ao trabalho deles, e dando conta de que eles tinham entrado em contato com o departamento técnico do IBAMA, e o departamento técnico do IBAMA tinha enviado e puseram no corpo do e-mail os links para eu acessar tudo aquilo que eu precisasse em matéria de licenciamento no IBAMA. O que mais me surpreendeu é que o link era o mesmo. O link simplesmente era o mesmo. Então fica aqui o meu aviso de que se alguém tiver algum problema em acessar algum documento no IBAMA, através do link do Index, e não conseguir, não sei se agora está liberado para todo mundo, mas eu sei que eu estou conseguindo acessar agora os documentos que são assim, fundamentais para as minhas análises de processos de licenciamento. Quanto ao marco temporal, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos que o Congresso aprovou, foi para a sanção do presidente. O presidente vetou algumas coisas mas aceitou o resto e foi para o Congresso. Eu nem vou comentar sobre isso, porque assim, melhor que eu, os meninos devem comentar, tanto o Danilo, como o Gabriel, como o Rodolfo, como o Rogério, mas eu prefiro me omitir de comentar os vetos do presidente Lula. Eu acompanhei todo o debate sobre a questão do marco temporal, um baixo nível, né? As nossas casas legislativas são de uma baixaria de ignorância tão grande que não tem nem como entrar em detalhes. A grande decepção foi com o veto parcial de Lula àquela lei absurda. Um veto que permite a plantação de soja até dentro das terras indígenas, desde que não seja transgênica. Permite cooperação com empreendimentos capitalistas. Enfim, uma verdadeira desgraça, né? Foi aí que eu falei, Lula é um traidor, destruidor da Amazônia. Foi um momento que eu pessoalmente rompi com ele. A baixaria foi igual ou até maior no caso da CPI das ONGs. Na verdade, a CPI das ONGs não é uma coisa irrelevante, porque não tem nem fundamento. Os relatórios serão pífios, ela só serve para gerar cortes, para espalhar pelas redes bolsonaristas. Mas eu usei alguns depoimentos como um instrumento didático para mostrar como o agro pensa e como isso contrasta com a realidade de quem conhece o mínimo de floresta amazônica e de frente de ocupação da Amazônia. A minha fala sobre a COP vai ser muito rápida. Eu acho que a COP foi um fracasso do ponto de vista das questões que envolvem a Amazônia e as questões ambientais no Brasil. E, inclusive, o fato de o Brasil ter aderido ao OPEP+, é um ponto bastante polêmico hoje, né? Porque se nós estamos tentando tirar os combustíveis fósseis e fazer uma transição energética, a pior coisa que poderia acontecer é o Brasil ter aderido ao OPEP+, e estar com os árabes na exploração de petróleo. E imediatamente em seguida a COP, nós sabemos que houve o leilão de 12 campos de exploração de petróleo perto de Abrolhos, no sul da Bahia, e eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, e eu quero dizer que uma transição de energética não se faz dessa forma. Então, sobre a COP, eu já falei num outro vídeo aqui do canal, mas para quem não assistiu, eu me decepcionei com as COPs, eu desisti das COPs
20 e tantos anos, em 97, na terceira COP, quando assinaram o protocolo de Kyoto e nada foi cumprido nos anos seguintes, aí eu percebi que era só mesmo uma coisa inócua, uma coisa que não tem nenhum valor real. E só vem piorando, porque esse ano foi feito num país de economia do petróleo, e o presidente da COP é um empresário do petróleo, e o encontro foi usado para negócios de energia. Então a COP é uma coisa que, apesar de trazer o debate ambiental, né, que trazer, mas assim, o fato é que não traz nenhum tipo de... não resolve o que ela se propõe nem de longe, nem de longe. As COPs hoje são encontros de negócios apenas, e que para uma pretensa, as metas são sempre adiadas, é um negócio completamente fora de... não tem nenhum tipo de importância real para o que a gente precisa. Eu acho que nessa questão aí do aquecimento global, das mudanças climáticas, uma coisa significativa que aconteceu em 2023, ou que não aconteceu, né, foi a COP28. A gente lembrar que a gente já está na 28ª COP e sempre tem essa sensação de frustração, porque a gente está desde 95 tendo essas reuniões com muito poucos avanços, né? Algumas pessoas comemoraram a inclusão de um limite de temperatura, outras pessoas comemoraram a inclusão do phase-out, de você incluir o termo combustíveis fósseis, mesmo tendo sido feita novamente, né, em um país produtor de combustíveis fósseis, mas esses são avanços muito incrementais, né? A gente vê que teve em 95, quando começaram a ter essas COPs, depois teve o protocolo de Kyoto, que não deu certo, tanto que não deu certo que teve que ser substituído pelo Acordo de Paris, e esses acordos vai gerando uma grande frustração na gente que segue a área ambiental aí, porque os avanços são muito pequenos, incrementais, embora também se possa pensar que fora dessa diplomacia também seja muito difícil ter avanços. Mas acho que uma coisa muito interessante que ocorreu aqui nessa última COP foi de novo uma notícia negativa, que foram os 4 pontos de não retorno. Tá, e o que seriam esses pontos de não retorno? Isso foi um relatório que foi apresentado por uma equipe de pesquisadores que apresentou esse relatório nessa COP28, mostrando que a Terra está perto de atingir 4 pontos de não retorno, que seriam pontos em que o aquecimento global não precisaria aumentar mais e que a gente já teria consequências, como se você estivesse empurrando uma cadeira de balanço além do limite em que ela pudesse sustentar. Então esses pontos de não retorno seriam locais em que não haveria mais retorno das consequências negativas, né? E são 4 pontos de não retorno que teriam sido atingidos. O primeiro desses pontos é a morte dos corais de águas quentes. Com o aquecimento global e um certo aumento da acidificação da água dos oceanos, os corais de águas quentes estão morrendo, ou seja, eles estão deixando de existir como corais. Isso gera uma perda de biodiversidade gigantesca. E alguém pode se perguntar qual que é o impacto disso, mas nós temos muitas comunidades e pessoas ao redor do mundo que dependem dessa vida que é estimulada e que se abriga e que existe só por causa dos recifes de corais. Então, além da perda incalculável de espécies, se esses recifes de corais se extinguirem ao redor das águas quentes do globo, nós vamos ter também impactos sociais, que as coisas nunca estão desvinculadas, né? Os impactos sociais e ambientais sempre caminham juntos. E o que ocorre? Se vocês digitarem aí no Google branqueamento de corais, vocês vão ver, os recifes de corais acabam morrendo, e aí eles perdem aquelas cores vivas e ficam esbranquiçados, porque ficando só aquela paredinha de calcário, que é dos recifes de corais, sem a sua estrutura viva, que é o que dá a sua coloração. O segundo ponto de não retorno que eles atentam é o derretimento dos mantos de gelo, tanto da Groenlândia quanto da Antártica Ocidental. Esses mantos de gelo são camadas muito espessas de gelo que recobrem essas regiões de centenas de metros de espessura, e que a cada verão, tanto o verão da Groenlândia, né, do hemisfério norte, quanto o verão aqui do hemisfério sul na Antártica Ocidental, elas estão perdendo mais gelo do que elas ganham no inverno. Então isso pode parecer uma coisa muito distante da gente, locais muito longe, mas isso acaba perturbando várias correntes de circulação marítima, que por sua vez são importantíssimas para o clima em várias regiões do globo, podendo inclusive esfriar certas regiões do hemisfério norte, porque algumas dessas correntes levam água quente para o hemisfério norte, principalmente a Europa Ocidental, e por outro lado podendo acentuar
alguns efeitos do El Niño, então vai gerar mais chuvas em alguns locais e menos chuva em outros, com impactos óbvios sobre a produção agrícola. Isso vai poder gerar também impactos secundários na migração de pessoas, fome, etc., né? Então, essa alteração é uma alteração pelo aquecimento global que vai acabar provocando outros tipos de mudanças climáticas que não tem a ver só com o aquecimento em si. O terceiro ponto de não retorno aí é o derretimento do permafrost. Permafrost é uma camada de solo congelado que existe aí nas regiões de latitudes muito altas e frias do hemisfério norte, que corre principalmente na Rússia, mas também tem no Canadá. E também pode parecer uma coisa muito distante da gente, né, derretimento desse solo congelado. O que isso importa? Importa porque em muitos lugares desse solo congelado a gente tem muito carbono aprisionado, principalmente na forma de gás metano. Tanto que com o derretimento de alguns desses locais, a gente começa a observar algumas regiões empoçadas ou alagadas que estão literalmente borbulhando. E essas bolinhas não são bolhas inofensivas, que às vezes algum animal pode estar soltando, não, são bolhas de metano, que é um gás que tem um potencial de aquecimento global 23 vezes do gás carbônico, ou seja, uma molécula de gás metano pode ter um potencial de aquecer o planeta igual ao de 23 moléculas de gás carbônico. Então esse derretimento do permafrost é um ponto de não retorno que pode gerar um efeito que a gente chama de feedback, um efeito de bola de neve, porque com o aquecimento você derrete o solo, libera metano, que é um gás de aquecimento global, que por sua vez vai esquentar mais a temperatura e vai derreter mais o permafrost. E os cientistas acham que com esse aquecimento que já está contratado aí de 1,5 graus pelo menos, nós podemos ter atingido talvez o ponto de não retorno do derretimento do permafrost. O quarto e último ponto é um detalhe que tem a ver também com circulação oceânica ali do Atlântico Norte, que não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes técnicos aqui. Mas estes são os 4 pontos de não retorno, onde parece que já chegamos neles. Mas temos diversas outras possibilidades de pontos de não retorno que têm um pouquinho mais de incerteza científica, mas que todos eles teriam efeitos catastróficos sobre outros aspectos climáticos além do aquecimento global. E a principal implicação disso é para, assim, no caso do ser humano, para a agricultura, porque alguns pontos vai ter chuva demais, outros pontos vai ter chuva de menos. Isso pode gerar fome no mundo, refugiados climáticos, e que sempre a corda vai estourar para o lado das populações mais vulneráveis e mais pobres. Eu nunca vi tanta gente conhecida conhecida pessoalmente, participando de uma COP. É aquela coisa que a Eliane Brum fala, né? Que Altamira é o centro do mundo. Então tinha jovem ativista, tinha indígena, tinha empreendedor, empresário verde, tudo ali de Altamira que eu conhecia participando da COP. E a Cláudia Antunes, a grande jornalista da Suma Uma que eu tive o prazer de conhecer em Altamira, também estava lá participando. Então foi legal de acompanhar, mas eu só sei alguma coisa de concreto para falar da COP, porque eu acompanhando o trabalho da Cláudia Antunes, né? Que o phase out, a expressão phase out, que é a eliminação gradual do uso de combustíveis fósseis, começou a ser discutida. Mas eu falei, pô, começou agora? Não usava phase out antes? Então eu vejo o mundo se acabando climaticamente. E as COPs para mim são um tédio, é sempre a velha decepção de sempre, é aquela decepção de quem, é aquele tédio de quem não aguenta mais escrever sobre a questão ambiental, porque cada ano é pior. Eu imagino o pessoal escrevendo sobre a COP, né, que é sempre a decepção. Ridículo o Brasil querer ser liderança da questão ambiental climática com esse 40% de desmatamento, de queda do desmatamento da Amazônia, que é simples consequência de ter tirado Bolsonaro e ao mesmo tempo no encontro da COP se aceitar participar da OPEP+, né? E também doido para explorar petróleo ali na margem equatorial. Imagina uma rodovia de milhares de quilômetros de comprimento, uma área de florestas virgens. É tão ruim aquela rodovia, ela está tão precária que quase você não tem expansão lateral. Ela teria que ser refeita para funcionar, mas ela não pode funcionar porque ela vai levar a um processo de grilagem e destruição da Amazônia tão intenso, tão intenso. A Amazônia, sabe quando você pega um avião numa cidade grande e voa direto ali por um pedaço da Amazônia? Se você sair de Belém e for para Brasília, você não passa mais em grandes pedaços de Amazônia. Se você quiser passar num grande pedaço de Amazônia preservada, você precisa sair de Manaus,
né? E aí voar para o sul. Aí você vai ver mata mesmo, assim, aquele tapetão durante, sei lá, 10, 20 minutos de voo, assim, sem nada, sem nenhum buraco, sem nenhuma entrada. Essa é a região que vai ser cortada pela BR-319 e que o Legislativo conseguiu passar um licenciamento picotado dessas obras. Então vai ser uma ponte aqui, um trechinho de 20 quilômetros ali, uns olhos de gato que vão colocar, uma pontezinha e por aí vai, né? E esse que é o licenciamento picotado, né? É claro, o licenciamento vai ser assim, ó, vamos supor que passa um garapézinho desse aqui ali, né? Todo ano estraga a estrada, né? Faz uma pontezinha aqui, aí licenciamento dessa ponte. Como é que vai ser o processo, né? É proporcional ao tamanho desse riozinho, mas não pode, tá errado. Porque a recuperação da 319 precisa de um estudo de impacto ambiental que leve em consideração o impacto completo, no nível nacional, no nível mundial. Porque ele vai levar à destruição da Amazônia e à degradação completa do clima do planeta, sem chance de recuperação para a humanidade. PL do veneno. PL do veneno é um projeto de lei que foi de 2022, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, que libera uma série de agrotóxicos para o agronegócio. Não vou entrar em detalhes científicos a respeito dos agrotóxicos, mas esse PL foi aprovado pelo Congresso e está na mesa do presidente Lula para ser ou vetado ou aprovado. Então estamos aguardando, ele tem até o dia 27 para fazer isso, porque ele tem que fazer ainda neste ano. Mas eu queria alimentar essa polêmica com alguns dados que já de 2016, de problemas de crianças recém-nascidas, porque os pais tiveram longos contatos com agrotóxicos de grandes plantações, pulverizados por aviões ou por eles próprios. Crianças que nasceram com algum tipo de deformação, algum tipo de problema. E pais e mães também que tiveram problemas com isso. Nós não podemos perder de vista isso. Viu, presidente Lula? Não pode se perder de vista isso. Então, vete completamente o PL do veneno. Depois que Thelma gravou esse vídeo, a gente soube que Lula fez um veto parcial do PL do veneno, deixando passar vários pontos bastante prejudiciais ao meio ambiente e à população que convive diretamente com esses agrotóxicos. Pessoal, essa questão da Braskem, da exploração de salgema em Braskem, é um outro espectro dos absurdos ambientais no Brasil, aí relacionados também aos poderosos e ao poder econômico que passa por cima de tudo. É mais um desastre como o de Mariana, como o de Brumadinho, um desastre que foi avisado desde a década de 70, quando começou essa exploração de salgema. São avisados os riscos dessa exploração, é ignorado pelo poder público, é levado adiante. Esse é um tipo de exploração que o salgema fica por baixo da terra e ele é solúvel em água. Então, as minas não há presença humana, são grandes dragas que são enfiadas profundamente na terra, acho que 2 ou 3 quilômetros, se eu não me engano, e que elas são... jatos d'água muito fortes são jogados para dissolver esse sal e puxar para cima, e para produção de cloro, se eu não me engano. O fato é que foram feitos, assim como aconteceu em Brumadinho, os alertas eram feitos desde sempre pelos chatos ambientalistas, e era ignorado e era levado adiante, fazia-se fingia-se que fazia alguma coisa, não se cumpria. Os acordos também, o que é fechado não é cumprido, não há fiscalização no Brasil decente, quando há fiscalização é corrupta, esse que é o problema. Então, mesmo os acordos que são feitos não são cumpridos, vai sempre além, o cara vai jogar uma força a mais, vai além, vai jogar mais, a ganância e não tem fiscalização. E aí você tem 20% do território de Maceió, 20% afetado em algum nível. Agora você imagina se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Belo Horizonte. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 2018. Agora houve um novo fundamento, colapsou em outro lugar. Mas assim, em 2018 começou e muita gente nunca tinha nem ouvido falar disso.
porque a maior parte são bairros pobres, né? Então, são 60 mil vítimas diretas de moradores afetados, 60 mil pessoas que precisaram sair de suas casas, e mais dezenas de milhares de estudantes, empreendedores, comércios, trabalhadores que trabalhavam. São mais de 100 mil pessoas afetadas por isso, pessoas que foram tiradas de suas casas na calada da noite, a força policial. E já tem locais com 2 metros de afundamento. Então é uma região que virou uma região fantasma de Maceió, que gerou problemas de mobilidade, gerou problemas sociais gravíssimos, pessoas que viviam naquele local há décadas, famílias que viviam na mesma rua, próximas, cada uma foi espalhada para um lugar da cidade, um desastre total. E a gente tem ainda que foi a mina 18 que foi afetada, né? Mas existem outras minas que podem ter sido afetadas por essa quebra que houve lá embaixo, esse problema, e não sabe-se o que pode acontecer, porque essa exploração desenfreada, gananciosa, vem acontecendo em várias minas. Então, e Deus quisesse que fosse só na Braskem ali, né? Se fosse só em Maceió o problema. Mas não, isso acontece, nós estamos à beira disso, porque há há muitas outras denúncias. Em Minas Gerais está cheio de outros tipos de exploração parecidas com essas, que são desenfreadas, são feitas à base de corrupção, estão além do limite, como as barragens que estouraram em Minas Gerais, e que está tem várias bombas que estão para estourar pelo Brasil dessa mesma forma. É isso que a gente sabe, isso. E assim, o que está acontecendo em Maceió era para ser um escândalo nacional. A Braskem devia ser preso, o presidente da Braskem. Mas eu vou contar uma coisa ainda mais grave do que isso. A Braskem está comprando a preço de banana esses imóveis abandonados, né, pela metade do preço, pagando qualquer preço, porque sabe que depois vai ser indenizada pelo Estado, quando o processo rolar. Quer dizer, a Braskem vai ganhar dinheiro em cima da desgraça que ela causou, porque ela está comprando barato para depois ser indenizado pelo preço venal, não sei como é que é o nome do imóvel, mas tem um preço, eles estão comprando abaixo do preço, daquele preço que a justiça paga, né, quando você desaloja a pessoa da sua casa para algum tipo de obra, e depois a Braskem está lucrando com isso. E a cereja do bolo é que as obras que estão sendo tocadas de mobilidade urbana e de preenchimento obras ambientais de reparação, né, de preenchimento da mina subterrânea com areia, estão sendo tocadas por uma empresa que é comandada por um ex-funcionário da Odebrecht, da Colômbia, que foi acusado pela Lava Jato, foi condenado, ele fez delação premiada da Lava Jato, sendo que a Odebrecht é a principal acionista da Braskem. Então, quer dizer, além de tudo, eles estão ganhando dinheiro em cima com o dinheiro que eles estão investindo, reinvestindo neles mesmos. Ou seja, é uma baixaria, um absurdo, um exemplo da desgraça que a gente está vivendo em relação ao poder econômico, sobrepondo-se ao interesse de centenas de milhares de cidadãos. Uma empresa faz isso e continua fazendo em outros lugares, outras empresas estão fazendo, outras bombas vão estourar, e infelizmente é isso que a gente tem para passar sobre esse assunto. Eu queria mencionar mais dentro da retrospectiva, o que aconteceu com relação à mineração na Amazônia neste ano de 2023. Muitos processos minerários foram renovados durante esse ano, e esses processos estão em áreas indígenas ainda que devem ser legalizadas. Os processos foram renovados dentro de áreas que estão em processo de legalização na FUNAI. É preciso ter um olhar atento nessa questão. E também depende do governo que esses processos minerários possam ser cancelados. A Agência Nacional de Mineração renovou muitos desses processos, principalmente no Pará. E na bacia do Rio Jamanchim nós já temos grandes mineradoras, e sem contar a questão da mineradora Belo San, que em Belo Monte, na região de Belo Monte. Belo San se aproveitou da obra de Belo Monte, conseguiu comprar uma área muito grande de processos minerários de outras pessoas, inclusive numa negociação com o INCRA, para
fazer a mineração de ouro, que vai tirar toneladas de sedimentos do solo para conseguir onças de ouro durante 10 anos. A mineradora Belo Sun tem se pautado por processar os membros, né, da sociedade civil, defensores ambientais, estabelecer um advogado em Altamira, para que ele processe qualquer um que faça menção aos desmandos e ao licenciamento irregular. E não sou eu que estou falando, é o Ministério Público que fala que o licenciamento feito pelo Estado do Pará é irregular para a mineradora Belo Monte. Há sim riscos seríssimos de mineração, principalmente dos sedimentos que são retirados para a mineração do ouro e o empilhamento na forma de barreiras. Tem vida útil, essa barreira tem vida útil. Nós vimos Brumadinho, nós vimos Mariana, nós sabemos o que acontece quando você estabelece que tem que ter manutenção dessas barragens de rejeitos, que eles chamam, né? E isso é uma preocupação. Assim como a Belo Sun, outras mineradoras já estão fazendo a mesma coisa na região da subbacia do Tapajós, a bacia hidrográfica do Jamanchim, perto de Itaituba, no Pará. Então eu encerro por aqui e quero dizer que eu sou uma defensora ambiental. Acabei de fazer um curso da Transparência Internacional sobre defensores ambientais e jornalismo investigativo. Eu fui escolhida entre centenas de candidatos no Brasil inteiro. Eu fui uma das poucas escolhidas para isso. E eu sei como me defender hoje de processos por ser uma defensora ambiental. Obrigada. Tenham um feliz ano novo para todos.